Só que o Lyle começou a aprender aquilo ali e achar que aquilo era certo. E um dia ele levou o Eric, o irmão mais novo dele, pro topo de uma montanha. Ele levou uma escova de dente e lá ele fez exatamente a mesma coisa com o Eric. Depois ele ficou se sentindo muito mal quando ele começou a entender que de fato ele tinha feito e o quanto ele estava parecido com o próprio pai. Então ele acabou contando para uma prima dele o que estava acontecendo. Disse que o pai dele estava fazendo isso com ele, que eles estavam tendo relações, que ele era tipo uma namoradinha do próprio pai. E ela disse o quanto aquilo era errado e foi falar com a mãe dos meninos. Mas ela disse: você estando na minha casa não te dá o direito de você se meter na minha vida, então guarda a sua opinião pra você. Ela não quis nem escutar, logo saiu desconversando, deu um passo fora e ficou por isso mesmo. Quando o Lyle já tinha uns 11 anos, ele virou pro pai dele e disse: você está me machucando e eu não quero mais isso. Por incrível que pareça, o José Menendez virou para ele e disse: tudo bem, se você não gosta, eu não faço. E aquele assunto acabou na família. Ninguém mais falava disso e eles viviam como se tivesse tudo normal. Só que o Lyle não sabia é que o pai dele tinha parado de fazer isso com ele e aceitado isso de boa porque ele ia começar a fazer com o Eric. E ele realmente começou a fazer isso com o Eric. Só que era diferente, porque com o Eric ele era muito mais perverso, porque ele odiava. Que no começo, como o Eric era pequeno, ele começou a fazer do mesmo jeito. Ele levava ele para treinar e depois dava banho, começava a fazer massagens. Só que como o Eric, ele era muito inseguro e era sempre o pior em tudo, e era aquele filho ovelha negra que não serve pra nada, aquele ali era o único momento que ele estava com o pai dele, que o pai dele realmente estava ali dando atenção para ele, dando carinho, fazendo massagem. Então ele começou a ter aquela relação com o pai dele e no começo ele ficava feliz, porque o pai dele estava dando a atenção que ele queria, que ele nunca teve. Só que aí a coisa foi escalando, foi piorando. Ele dizia que eles tinham o sexo violento, que eles tinham o legal, e ele também tinha que fazer aquilo de engolir. Enfim, coisas que eu já disse, eu acho que não cabe dizer de novo. Só pense que era pior, porque depois disso era só o com muita porrada e que ele saía sangrando muito e ficava dias machucado, porque o pai dele odiava ele. E ele dizia: você não é igual o Lyle. Porque o Lyle, ele fingia que estava gostando para aquilo ali acabar mais rápido. E o Eric não. O Eric chorava, gemia de dor, gritava, sujava tudo. Então, o José Menendez, ele fazia questão de dizer que até nisso o Eric era pior do que o Lyle. Só que o tempo passou e eles foram crescendo. E o Lyle acabou indo para a faculdade de Princeton, que é tipo uma Harvard, sabe? É o lugar que o José Menendez queria que ele estivesse. É importante, como se ele fosse muito bom. Só que essa faculdade é assim, você sai da sua casa e vai pra lá. Então você vai morar lá, esquece a sua vida. E foi isso que ele fez, ele recomeçou a vida dele. E o sonho do Eric era fazer a mesma coisa, porque até os 19 anos ele ainda era namoradinho do papai.